Iniciamos a nossa jornada num novo livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Bom, esse livro, ele tem algumas particularidades, tanto que no início é feita uma apresentação mais detalhada um pouco do livro. É um livro extremamente difícil, muito. Talvez eu acho que da obra do André Luiz possa ser um dos que mais conflito a gente vai encontrar aqui. Principalmente porque é um livro que aborda muito dos assuntos do nosso dia a dia e que a gente, às vezes, por algum atavismo religioso ainda que nós temos em cima de relação de culpa, de omissão, nós preferimos não colocar o dedo nesses determinados temas. Mas é preciso, e a gente vai buscar o fundamento dentro da doutrina espírita, dentro das orientações que os espíritos superiores, durante todas as existências da humanidade, trouxe, mostrando um caminho. Eu achei muito interessante a página de abertura, porque fala exatamente de uma postura que nós estamos esquecendo. No mundo atual, hoje, o diferente, ele não passa por um processo de entendimento da nossa parte. Muitas vezes o diferente sofre a nossa agressão. A diferença incomoda. Nós vemos no mundo como um todo, a noção de que a humanidade parece que está regredindo quando enxerga no diferente um oponente. Quando não procura, através dos seus exemplos, demonstrar para o que não pensa igual ou não age de maneira idêntica ou semelhante à nossa, que ele perceba, talvez, a necessidade de uma mudança. Então é comum hoje, eu estava lendo no jornal hoje, um estudante da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, postou entre a rede privada do WhatsApp de um grupo uma foto de um estudante negro no pátio da escola conversando com uma outra estudante branca, e o indivíduo coloca a frase: de quem é esse escravo? Pode o seu dono vir retirar desse local? Um meio universitário com jovens que devem ter tido uma formação de conhecimento, porque a faculdade da Fundação Getúlio Vargas, os cursos exigem realmente para aprovação que você tenha tido um conhecimento. Então esse rapaz é dotado do conhecimento, é dotado de características que talvez o até diferenciassem no contexto social, e acho que sim, porque há uma segregação também, não só de cor, mas uma segregação muito racial na nossa sociedade, e ele faz esse tipo de observação. Isso é comum, muito mais comum do que a gente possa imaginar. Em algumas vezes, nós vamos ver dentro do livro do André Luiz, eu tive a oportunidade, que essa programação era já para o segundo semestre, aconteceram umas situações que me impediram várias vezes de vir ao Instituto, e foi protelando, e nós começamos esse ano. Eu li 2 vezes esse livro, no segundo semestre do ano passado. Já tinha lido uma vez anterior, algum tempo atrás, e vou reler novamente agora, porque ainda assim, eu próprio, buscando, a gente sente que é um livro denso e pesado, exatamente por posicionar em alguns pontos críticos com relação à doutrina. Mas a gente vai basear o nosso estudo no que está no livro e nas referências dos livros do Kardec. Bom, como eu disse, esse livro tem algumas particularidades, e no início do livro eles apresentam alguns conceitos do Allan Kardec. Eu acho fundamental isso, porque aqui nós vamos lidar, falar, procurar entender determinadas situações que a gente deve buscar nos fundamentos da doutrina a nossa postura. E volto a falar, pensando muito no que foi dito na prece de abertura do dia de hoje.
é fundamental que nós tenhamos um posicionamento com relação ao diferente, aquele que é antagônico às nossas posições, um posicionamento de muito afeto e de muita caridade. Primeiro, vendo os limites que esse indivíduo tem na sua vida e também vendo os limites que nós temos na nossa vida. Porque às vezes nos posicionamos acima das pessoas, achando que já somos mais, quando ainda estamos muito distantes de ser aquilo que imaginamos ser. Bom, eu vou basear a nossa aula de hoje nesses 2 itens do início do livro, que são os conceitos do Allan Kardec, onde ele coloca alguns, a gente vai ver aqui mais no final da aula, e um capítulo que é dado como anotações que foi psicografado pelo Emmanuel. O livro ele foi publicado pela primeira vez pela Federação Espírita em 1958. E ele tem uma particularidade muito interessante. Foi o primeiro dos 4 livros que foram psicografados em conjunto pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira. Os livros são Mecanismos da Mediunidade, é outro muito interessante também para a gente estudar. Talvez num futuro aí tenhamos entrando nele. O livro Sexo e Destino. O livro Desobsessão, são os outros 3. E esse, Evolução em 2 Mundos. Bom, o livro em si, esse aqui, é dividido em 2 partes. A primeira parte, ele vai abordar conceitos fundamentais da doutrina espírita. Por exemplo, como o fluido cósmico, que a gente vê tanto comentário, tantas posições, tanta fala, e mesmo assim a gente entende muito pouco. Sobre o corpo espiritual, outro assunto que a gente vê não só dentro da corrente espírita kardecista, mas de todas as correntes espiritualistas, muita informação, muita coisa que tem fundamento, mas muita coisa a gente vai ver que é aquilo de que quem conta um conto sempre aumenta um ponto. E esse ponto é incorporado e passa a ser uma verdade. É interessante que a gente aqui, o Instituto permite isso. Nós vamos ter uma postura extremamente crítica com aquilo que a gente for ler, mas muito caridosa, respeitando a ideia e o posicionamento das correntes diferentes daquilo que a gente encontra talvez dentro da doutrina espírita. Mas é preciso realmente buscar esse conhecimento fundamentado nas obras do Kardec. Bom, outro assunto que a parte primeira aborda é sobre a nossa evolução. Olha só o tipo de assunto, são polêmicos, mesmo dentro das casas espíritas. Sobre a existência da alma. Todos esses eu tirei aqui, são assuntos que nós vamos encontrar na primeira parte do livro. Bom, a segunda parte poderia ser um pouco mais suave, eu acho que ela é mais densa no sentido dos temas que ele estuda. É uma série de perguntas e respostas que foram dirigidas a André Luiz, tratando de temas como sexo entre desencarnados. Olha a situação do que é onde o debate, porque há uma curiosidade, vamos dizer assim, uma necessidade que a gente entenda a dinâmica do plano espiritual. E aí vem a pergunta: existe a possibilidade? É realizado o sexo entre os desencarnados? Outro, alimentação entre os desencarnados. Então a gente tem uma série de orientações que vão comentar sobre isso. A gente vai buscar e vai trazer aqui a debate sobre esse aspecto. Se o mundo desencarnado é um mundo puramente de energia, existe a necessidade de alimentação? Os espíritos que estão ali nutrem a sua energia, a sua vitalidade, através de que mecanismo? Aonde eles vão buscar energias para refazimento
para a realização das suas atividades cotidianas no mundo espiritual. Outro assunto, isso em 1958. Nós estamos em 2018, 50 anos, 60 anos depois da publicação desse livro. Gente, 60 anos é a idade que eu tenho. Você viu, o livro foi publicado no meu ano. Quando eu vi isso, 60 anos que esse conhecimento está aí e a gente ainda não sabe. E a gente não procura estudar. E a gente não procura entender, ampliar esse conhecimento. 60 anos que isso aqui foi colocado nas nossas mãos. Outro é o aborto, extremamente polêmico. E outro que eu separei aqui, as expiações. Então a gente vai entrar em temas que são extremamente delicados. Eu acho que deve surgir polêmicas, vão surgir posicionamentos contrários, posicionamentos antagônicos, mas esse aqui é exatamente o fórum de debate sobre esse aspecto. O Instituto está fundamentado nessa postura, nessa tradição do debate. Por que temer o debate a respeito de certos temas dentro da doutrina espírita? Por que não buscar esse conhecimento, essa orientação? Aqui a gente nota, pela distribuição de temas, por que é que ele começa com uma abertura mostrando conceitos de Allan Kardec. Porque é lá nas obras de Allan Kardec que André Luiz fundamenta toda a orientação que ele vai passar através desse livro. Então a gente vai ver, vamos estudar, vamos discutir assuntos que são polêmicos, mas são assuntos que nós precisamos. Faz parte da nossa evolução o debate, o aprendizado. Há 2 semanas atrás eu participei do primeiro grupo que eu fui, eu sei que existem outros no Rio, eu fui convidado, eu não conhecia, é um grupo de debates, que é fundamentado numa teoria interessante, que quanto mais você fala, mais você aprende a falar bem e corretamente. Como é que é esse grupo? São pessoas que se reúnem a cada 15 dias e são colocados de surpresa. A pessoa apresentou, para cada um, nós estávamos mais ou menos em umas 17, 18 pessoas, para cada um ela tinha um tema que você tinha que falar no máximo 2 minutos, entre 1 e 2 minutos, qualquer tema. Por exemplo, que ela colocou lá, ela apresentou uma caneta azul que o indivíduo tinha que vender como se fosse uma caneta preta. O meu caiu, ela dizendo que eu fosse falar para uma fórmula matemática, ela deu um nome que eu nunca tinha visto falar na minha vida, eu não tinha a menor ideia do que fosse. E você tem que exercitar esse dom de falar algo conciso, claro, nesse tempo, entre 1 a 2 minutos. É muito interessante. É quando você começa a aprender a exercitar a sua fala. Por exemplo, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo que ela falou. Como é que eu iria falar sobre um assunto que eu não tinha nenhum conhecimento? Simplesmente eu disse como é difícil falar de algo que você não conhece. Usei o meu 1 minuto e 15, mais ou menos, falando que às vezes nós somos surpreendidos nessas situações. É-nos apresentado um determinado tema do qual a gente não tem conhecimento. Como proceder? Primeiro, escutando o outro a falar, coisa que hoje nós não vemos isso com facilidade. Não damos tempo do outro se expressar. Segundo, buscando no que nós temos de experiência do nosso dia a dia e contando a sua experiência sobre um tema
igual ou parecido sobre aquele aspecto, colocando o seu posicionamento, não impondo o seu posicionamento. Então, o que nós vemos aqui num ambiente desse como instituto é esse fruto do debate que vai surgir nesse aspecto dessa conjuntura de temas que está dentro desse livro da obra do André Luiz. É aberto à discussão, à colocação, a questionamento. São posições, algumas me surpreenderam ainda e que me causou algum impacto por uma certa discordância. Um aspecto que a doutrina permite é que nós levantemos a discordância de certos fundamentos, em certos temas. Mas isso exige o quê? Exige que eu vá buscar conhecimento. É um outro fundamento da doutrina, estudar constantemente. Buscarmos no que já existe, nas orientações que estão disponíveis, esse conhecimento. Com certeza, vamos formar uma base de conhecimento que vai se ampliando, um outro aspecto da doutrina. A doutrina não é lacrada, ela não chegou pronta pelos Espíritos. Ela foi uma revelação que mesmo Kardec coloca, que ela vai se expandir com o conhecimento científico. Esse ambiente a gente encontra aqui no Instituto, e por isso a gente vai ter a liberdade de abordar todos esses temas buscando o fundamento dentro da doutrina espírita. Não é fácil. É um desafio que a Maria Amélia colocou para todos nós, porque a gente vai exatamente adentrar alguns temas que nos tocam profundamente. A surpresa vem a cada mês. Bom, vamos lá. A nota do André Luiz que eu coloco, que foi psicografado, o livro foi editado em 59 e essa nota foi psicografada em julho de 58. Ele vai falando sobre como a situação de você ter um livro psicografado por 2 médiuns diferentes em cidades diferentes. E ele coloca que para tal empreendimento, ou seja, para que a comunicação se fizesse de maneira mais concreta e positiva, carecíamos de instrumento mais amplo, motivo pelo qual utilizamos de 2 médiuns diferentes e em lugares diferentes. Então, determinados temas, a gente já viu até quando nós estudamos no Domínios da Mediunidade, o aspecto da comunicação, naqueles primeiros médiuns, daquela descrição da reunião mediúnica, o diferencial de cada médium, a habilidade mediúnica facilitava determinado tipo de trabalho. E é o que o André Luiz coloca aqui. A necessidade de se expressar de determinada forma fez com que eles precisassem da instrumentação mais ampla e foram buscar os 2 médiuns. O interessante, como ele coloca mais na frente, falando, as reuniões aconteciam em cidades diferentes. E aí tem uma nota, na nota do André Luiz, tem uma nota dos médiuns dizendo: o convite de André Luiz aos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, que receberam os textos deste livro em noites de domingo e quartas-feiras, respectivamente nas cidades de Pedro Leopoldo e Uberaba, estado de Minas Gerais. As páginas psicografadas por um e por outro podem ser identificadas pela data característica de cada texto. Ou seja, o Chico psicografava em Pedro Leopoldo aos domingos e o Valdo Vieira em Uberaba às quartas-feiras. Então, cada trecho do livro apresenta a data respectiva. Se você olhar no calendário, você vai ver qual médium psicografou tal parte do livro. Imagina, essa dinâmica espiritual é surpreendente, porque para
para que ocorra uma psicografia, a gente viu também nos domínios da mediunidade todo o contexto de preparo para que a recepção da mensagem seja mais fiel possível à mensagem que o espírito deseja comunicar ao médium. Não é fácil, não é só sentar e se concentrar e começar a receber a mensagem. Tem todo um preparo espiritual da conexão, de tal forma que a gente viu também nos domínios da mediunidade, seja lá qual for a comunicação mediúnica, sempre existe a interferência do médium, controlando, ajustando, afinando essa sintonia, de tal forma que a mensagem possa ser totalmente comunicada pelo Espírito. Não é simples. Imagina então em 2 médiuns em cidades diferentes, todo o trabalho espiritual envolvido na elaboração dessa obra. Não é pouco. Isso, 1958. Como eu disse, 60 anos atrás, a gente tem essa obra disponível e até hoje a gente não entende o que está lá dentro. Bom, para participar um pouco, para a gente trazer alguma coisa, a gente começar a questionar, eu fui buscar algumas características particulares no que é o conhecimento popular, o que é o conhecimento teológico e o que é o conhecimento científico. Essa obra ela tem um posicionamento científico muito forte e a gente precisa saber como diferenciar quais são os critérios que colocam determinado tipo de conhecimento. Por exemplo, manga com leite faz mal. Quem não conhece esse conhecimento? Está aí. Todo mundo. Tenho certeza que quando pensa em misturar manga com leite, fica meio de sobreaviso. Quer dizer, é um conhecimento popular. Esse conhecimento popular teve alguma base científica? Foi como ele ocupa espaço? Isso deve ter uns 200 anos que passa pela nossa sociedade esse conhecimento. E aí? A gente vai ver então o que é o conhecimento popular. Características, aqui presta atenção, essas características não diminuem a qualidade, elas definem o que é um conhecimento popular. Não coloquem que algumas coisas sejam erradas, então colocando, não tem valor o conhecimento popular. Não é isso. Nós estamos definindo aqui critérios que definem o que vem a ser dentro do nosso banco de conhecimento, o que podemos definir como seja um conhecimento popular, um conhecimento teológico e um conhecimento científico. Então, as bases do conhecimento popular. Primeira característica dele, ser superficial. Ou seja, ele já se conforma com a aparência. Você não precisa buscar profundidade naquele conhecimento. Vamos colocar manga com sal faz mal. Extremamente claro. Eu não perguntei que tipo de manga, qual a espécie, se a manga estava madura, se a manga estava verde. Eu não perguntei se o leite era um leite, por exemplo, de vaca, de cabra, se era um leite orgânico, que hoje a gente coloca muito. Não existe. Simplesmente o conhecimento está dizendo, manga com leite faz mal. Então a gente tem várias possibilidades dessa mistura. Se a manga estiver muito madura, com certeza vai fazer mal. Não é o manga com leite, é a manga, uma manga passada. Um alimento passado, tanto a manga quanto o leite, com certeza irá fazer mal. Manga verde, apanhei muito por comer manga verde, adorava, manga verde com sal.
Nossa, com criança come de tudo, né? Manga verde com sal. Talvez se misturasse com leite, com certeza não ia fazer bem, porque manga verde com sal é uma coisa, agora manga verde com sal com leite é uma coisa diferente. Então, a gente vê que uma das características principais, eu até destaquei um pouco mais, é que ele ser superficial, ele existe por si mesmo. Nós não precisamos interpretá-lo. Outra, ele é sensitivo. Por quê? Porque ele refere a vivências e emoção da nossa vida diária. Então, é comum nós adotarmos determinadas posturas com relação a situações que a gente não questiona. Eu volto ao exemplo de manga com sal. Alguém deve ter comido uma manga estragada ou um leite já decomposto, misturou e sentiu mal. Foi real. Pode ter dado um problema muito mais sério que veio até a óbito. Foi real. A experiência que aquela pessoa passa e quem está do lado vivenciou foi real. E aquilo passa a ser incorporado como um conhecimento. Então ele passa, olha, o fulano de tal comeu manga com leite e teve um desarranjo intestinal, ficou muito mal, acabou falecendo. Esse conhecimento avança, ele passa a ser comunicado de tal forma que a história lá para frente já é toda manga com todo leite quando misturados faz mal. É uma experiência que aconteceu no dia a dia da pessoa e que ela incorporou. Foi real, aconteceu. Mas não é tão superficial que você não busca mais entrar as condições que foram. Outra coisa, ele é muito subjetivo, porque ele está baseado naquele que começa a comunicar aquele conhecimento, na experiência e no conhecimento que ele tem. Então ele te passa uma informação baseada nas suas tradições sociais, nas suas tradições de vida, no contexto que ele vive, e aquele conhecimento assume-se como de toda uma comunidade. É muito comum, a gente vive lendas urbanas. Nossa, olha, com todo o avanço tecnológico, a internet então passa a promulgar esse tipo de conhecimento que é tão falado hoje na televisão como fake news, notícias mentirosas. Alguém cria uma notícia, inventa uma notícia e começa a divulgar na internet. Eles já fizeram isso, já tem vários estudos mostrando que essa notícia pela internet, ela tem 70% de chance de avançar mais rápido do que a contra-mentira, do que o desmentido. Você, quando lê algo na internet, que você repassa para o seu amigo de grupo de WhatsApp, você não questiona aquilo que veio. O seu amigo lê, já repassa para mais 5, e sem questionar a fonte e a origem. Então é um conhecimento que você não tem. Isso está muito comum hoje, com toda a tecnologia que a gente tem. Transmitir conhecimentos sem questioná-los está sendo até perigoso. Outra característica, ele é assistemático. Por quê? Se baseia na organização pessoal das experiências do indivíduo. Quando você tem que comeu manga com leite, 2, 10, 100, 200 que comeram manga com leite, alguma evidência tem aí que a coisa não faz bem. Mas que come e começa a passar e aquilo começa a ser divulgado, é base do conhecimento popular. Só a experiência de um único indivíduo, não houve uma sistematização daquele conhecimento. Aquilo ocupa um espaço dentro da nossa vida sem a gente saber, sem procurar a fonte real,
Será que só foi aquele caso? Será que aquilo foi verdadeiro? Será que aquilo realmente aconteceu? E a gente vai passando esse conhecimento, vai transmitindo para diversas pessoas. Bom, ele é falível no aspecto que ele é aceito como válido, mesmo sem passar pela prova da experimentação. Você não precisa, tem muita gente que vai lá, e eu já comi várias vezes manga com leite para provar que manga com leite não faz mal. Mas eu conheço pessoas que falam, não coma porque vai fazer mal. Coma um pedaço de manga e toma um copo de leite junto, você vai ver que não faz mal. Não, isso eu não faço. Você não toma? Fez? Uma experiência que ela tem. É a experiência pessoal, está aqui dentro. Que condição estava a manga? Que condição estava o leite? O que você tinha comido antes? Tudo isso tem que ser levantado. Então, a prova da experimentação, uma única vez que você faz e obtém um resultado, ele não pode ser considerado como verdade. Um resultado, para ser verdadeiro, ele tem que passar pela prova da experimentação de vários indivíduos. Isso a gente vê muito, isso são trabalhos dos estatísticos. Eles levantam padrões que são reproduzíveis de comportamentos, de situações. Então, quando você vai comprar um medicamento, por exemplo, na farmácia, esse medicamento passou por uma série de experimentações para que ele possa ser tomado dentro da dose recomendada pelo fabricante e pelo médico, para garantir o processo de cura que você foi buscar tomando o remédio. Porque, às vezes, um pouco mais ou um pouco menos, acontece exatamente diferente. Em alguns casos, tem os chamados efeitos colaterais, que a gente precisa conhecer. Então, isso é feito através de uma distribuição estatística grande, com as pessoas passando pelos experimentos. Uma única resposta não configura uma verdade. Ela configura uma situação que merece ser avaliada. Tá? Outra característica do conhecimento popular é ser inexato. Como ele veio de experiência pessoal, tá? Ele não permite a formulação de hipótese além das experiências do próprio indivíduo. Então, eu passo por uma experiência determinada, sofro algum processo de alguma forma, aquilo para mim passa a ser uma verdade. Essa verdade, nem sempre eu vou buscar quais foram as hipóteses, as origens que causaram aquele problema. Eu fico satisfeito com a situação em si. Então, não diminui a qualidade do conhecimento popular. O conhecimento popular, ele é a porta para o conhecimento científico. Então, quando a gente, por exemplo, pega uma demonstração de um conhecimento extremamente vasto, que tem, por exemplo, os povos que moram na floresta amazônica. Outro dia eu li um artigo muito interessante. Foi pedida uma patente bioorgânica de uma planta da Amazônia, foi pedida no Japão. Essa planta, ela apresentava uma possibilidade de uso intensificado com relação à diabetes, inclusive minimizando o consumo diário de insulina. Esse conhecimento estava disponível a qualquer pessoa que consultasse, por exemplo, uma raizeira da região amazônica. Estava lá. A experiência dela, quer dizer, acumulada durante séculos de existência naquele contexto, fez com que ela passasse. Você tem problema de diabetes? Usa o chá desta erva que você vai resolver o seu problema. E resolvia. É um conhecimento popular que aí a gente vê, passou, configura,
foi experimentado durante anos, vidas e vidas, experiências, e esse conhecimento vai sendo trazido. O cientista foi lá, pegou, levou para o laboratório, testou, viu que era real e pediu a patente do princípio ativo da planta. Então, o conhecimento popular ele é extremamente importante. Ele é base da nossa cultura. Ele fundamenta a nossa sociedade. O conhecimento ele foi transformado durante as diversas fases da sociedade, foi sendo aprimorado e traz grandes verdades. Não é que ele seja de pequeno valor, ao contrário, ele fundamenta toda uma característica social. Então, tem importância. O segundo aspecto que a gente vê, a relação ao conhecimento, é o conhecimento teológico. Aqui a gente já começa a botar a mão em casa de marimbondo. Bom, quais são as características? Coloco aqui que ele é valorativo. Por quê? Porque ele apoia em doutrinas que são fundamentadas em proposições sagradas. Eles têm muito valor. O conhecimento teológico é fundamentado na revelação divina em todas as correntes religiosas. Por isso tem um significado, um respeito muito grande. E que muitas vezes nós não entendemos por termos outra corrente religiosa, outros valores, não compreendemos aquele aspecto daquela corrente religiosa porque os valores são diferentes. Como eu comecei dizendo, o diferente às vezes incomoda, por ser tão diferente do nosso posicionamento que nos coloca dúvida, mas precisa ser respeitado, compreendido. Temos que analisar o conhecimento teológico de determinada corrente, não com os fundamentos da nossa corrente religiosa, mas na amplitude do conhecimento popular, inclusive, que aquela corrente religiosa faz parte. Outra característica principal, eu coloco talvez seja a principal, tem uma que eu destaco mais, mas essa aqui que é inspiracional. Ele sempre está fundamentado em revelações divinas. Algo fora do contexto material vem e traz aquele conhecimento pronto para a humanidade. Está aqui. Segue. Obedeça que você tem o reino futuro, que é o reino espiritual. Esse ser inspiracional não significa, não diminui o conhecimento. Por exemplo, a base da doutrina espírita é inspiracional. Nos foi revelada através de mensagens dos grandes espíritos. Mas tem algo mais à frente, que a gente vai ver com relação à doutrina, que diferencia a nossa revelação, talvez, das revelações divinas de outras correntes religiosas. Outra característica do conhecimento teológico é ser sistemático. É um conjunto de conhecimento formado por um sistema de ideias. Então, quando você vai, é muito interessante a gente pegar, isso eu já fiz até com uma companheira nossa que a gente estudava muito, a Érica, a gente estudando, você tem interpretações dos evangelhos e da Bíblia Sagrada que são totalmente diferentes. Algumas correntes religiosas, quando a inspiração é de ordem divina, colocam como se fosse algo positivo, usando inclusive adjetivos, isso nas versões. Eu agora não tenho, fui buscar hoje o texto, mas eu não tenho alguns que a gente separou. E algumas revelações, quando são de ordem mais popular, são tidas como revelações demoníacas. Então, os termos, quando são de ordem divina, por exemplo, são aqueles missionários que recebem, são os profetas. Quando são
de ordem mais popular são os feiticeiros, são os magos. Então a gente tem uma diferença com relação a isso na tradução. O mesmo versículo, feito por uma tradução de uma corrente religiosa e feito sobre uma tradução de outra corrente religiosa. São inspirações que são os veículos que essas inspirações se manifestam. Quando estão de acordo com a postura da corrente religiosa, são profetas. Quando são, de certa forma, antagônicos, são chamados de magos. Magos no sentido negativo, pejorativo, feiticeiro e coisas que surgiram depois. Então isso é muito comum, porque, sendo inspiracional, a corrente adota aquilo que ela define como a divindade suprema. A inspiração do outro, que tem uma corrente diferente, será que veio do mesmo Deus? A gente não consegue fazer essa. Deus é único, a divindade é única. As manifestações, como a gente disse aqui logo no início, a mediunidade, através do filtro de cada um, pode interpretar o mesmo fenômeno, a mesma fala, a mesma orientação de forma diferente. Bom, outra característica, ele é exato. As verdades são consideradas infalíveis e indiscutíveis. Não se questiona. Olha a diferença quando a gente vê da doutrina espírita. A gente vai ver os ditos de Kardec. Eu acho que hoje a gente nem vai ter tempo de terminar esse primeiro, porque eu acho a gente tem que fundamentar muito o estudo desse livro nessas duas proposições que são essa orientação, os ditos de Kardec e a orientação do Emmanuel. Tá? Então, o conhecimento teológico, ele é exato, ele não admite, é infalível e não admite ser discutido, questionado. Ele não é verificável. Se ele é uma inspiração divina, as verdades não podem ser postas em dúvidas e nem necessitam ser verificadas. É de ordem divina, por que eu vou questionar? Então a gente aprende a ter um comportamento com relação a você questionar determinadas atitudes, porque aquilo não pode, porque não pode. Eu já vi muito isso. Você vai e pergunta por que determinadas posturas existem em determinadas correntes religiosas, ninguém te explica por quê. Então, por exemplo, uma questão que a gente já até debateu aqui, eu me lembro que o Dr. Jorge Andréa citou até como exemplo, a água fluidificada. A água fluidificada, para fluidificar um frasco de água, o frasco tem que estar aberto ou fechado? O frasco tem que ser de vidro ou metálico? Certas condições, certas posturas, a gente vê que são meio herméticas. Não, tem que ser de vidro, transparente e tem que estar aberto. Se você vai levar sua garrafinha de água para fluidificar e for uma garrafa PET, não pode. Hoje já está difícil até a gente conseguir frasco de vidro, mas em algumas situações as colocações são ditas. Deve ser respeitado. Aí que vem a diferença que eu acho entre a gente como da doutrina espírita. Aquela comunidade, aquele grupo adota aquela postura. Deve ser respeitado. Ou as orientações podem ser comunicadas de forma fraternal, como foi dito aqui na mensagem de abertura. A caridade acima de todas as coisas. Vamos entender o diferente. Vamos, através da nossa postura, exemplificar talvez aquilo que desperte naquela pessoa que tem um comportamento, naquele grupo que tem uma postura diferenciada, uma interrogação que faça com que ele busque uma orientação. Mas é base do conhecimento teológico, não precisa ser verificado. A verdade, ela não
tem que ser questionada. E a última que eu coloco como muito, o destaque está aqui embaixo, é que é dogmático. O conteúdo da revelação é considerado como verdade e a adesão das pessoas passa a ser um ato de fé. Concorda. Se você concorda e não discuta. Dogmas existem em todas as correntes, O comportamento dogmático é prejudicial, porque ele impõe ao outro a vontade e você não tem. A gente tem vários exemplos durante todo o desenvolvimento da humanidade, como o comportamento dogmático atrasa o progresso da humanidade. Várias. Bom, e por último, para a gente chegar, o que é o conhecimento científico? Bom, volto a dizer, todos têm valor, né? Mas a gente está vendo os fundamentos, as características de cada um. Primeira característica do conhecimento científico, ele é racional. São ideias que são organizadas num sistema, os conceitos se combinam num conjunto de regras e podem produzir novas ideias. Há um dinamismo, é tudo fundamentado no uso da razão. Se 1 mais 1 dão 2, 2 mais 2 dão 4, e eu vou usando os atributos do que é o conhecimento da soma, estabeleço todo um critério da álgebra. Você imagina que todo o conhecimento passou durante toda a humanidade, no uso da razão. As coisas que foram perpetuadas durante todas as jornadas históricas da humanidade são muito fundamentadas na razão. A verdade, ela permanece, independente da condição social ou de tempo. A verdade é única e sempre permanece. Bom, outra característica do conhecimento científico é ser factual. Ele parte de fatos, interfere nesses fatos, mas sempre ele volta a um novo fato. O cientista, o pesquisador, ele analisa fatos, ele presencia um fenômeno, ele vai buscar na base de conhecimento dele alguma analogia semelhante ao que ele viu, e ele começa então a questionar esses fatos, cada vez mais buscando outros fatos para explicar aquela ideia. Imagina a postura do Kardec, me impressiona muito, quando ele começa a ter a vivência das comunicações espíritas, antes do advento da doutrina. Despertou nele uma curiosidade muito grande. Imagine você o que é uma folha em branco, presa, amarrada entre duas placas de pedra. Após a reunião que ele presenciou, desamarram todas as situações, havia uma mensagem com teor filosófico e moral totalmente escrita na folha. Aí já vem a pergunta, mas a folha podia tinha sido uma tinta meio mágica, que depois tinha sido pré-escrita? Não, foram vários testes. Situações que, se acontecesse comigo, eu quero levar a folha de papel. Tranquilo, a gente questiona. Primeira situação, eu trago papel, você faz o fenômeno que eu quero ver aparecer. Tenho certeza que foi alguma coisa dessa. A questão do controle em cima daquele fato, porque o fato em si é espetaculoso. Você chegar, pegar uma folha em branco, prender entre duas pedras grandes, amarrar, as pessoas assinavam, lacravam com lacre, com assinatura, e meia hora depois a reunião terminava, eles rompiam os lacres, tiravam as pedras e havia toda uma mensagem de teor filosófico moral escrita. Impressionante. É um fato, precisa ser estudado. Da onde veio essa coisa? Como aquela escrita foi feita?
Que mente, que capacidade foi essa de começar a escrever e tecer todo um texto filosófico moral? Aí se fundamenta o conhecimento científico. Outra coisa, ele é objetivo. Por quê? Porque a partir do que ele sente o fenômeno, a partir do que ele analisa, ele vai buscar uma hipótese para explicar aquele fenômeno. E essa hipótese tem que ser questionada através de outros fatos. Então não foi a primeira vez que o Kardec viu um fenômeno espírita ou de fundamento, a interferência dos espíritos, que ele logo foi dizendo que aquilo era espírito. Ele passou por dúvidas, questionamentos. Ele foi buscar uma série de médiuns que provocavam e foi ver se havia concordância entre um e outro. Ele não aceitou diretamente tudo aquilo que chegou, a uma triagem muito grande, até que ele chega à conclusão, olha, a única hipótese que explica toda essa série de fenômenos é a existência de um mundo espiritual, uma interferência dos espíritos no plano físico da Terra. Tá? Outra coisa, claro e preciso. Por que ele tem que ser claro e preciso? Para evitar ambiguidade. O cientista não pode formular duas hipóteses para o mesmo fenômeno. A ambiguidade, ela não é aceita. A gente já viu nos estudos que eu fiz na doutrina, no Instituto, o advento da física atômica, da física quântica. No início do século XX, havia uma ambiguidade que não era entendida. Toda uma corrente de conhecimento baseada no que seria a física clássica e todo um conhecimento novo vindo totalmente diferente. O próprio cientista sentia incômodo naquela situação. Questionou-se muito. O aceite de todas as as hipóteses da mecânica quântica não foi de imediato. Demorou e muito para que pudesse ser compreendido, testado, analisado, procurando fatos que questionassem aquela condição, até que chega um momento que aquilo realmente está comprovado. Tá? Outra coisa, verificável. Tá? Verificável é quando você faz vários experimentos. Então, volto a dizer, a nossa situação de manga com leite faz mal. Uma situação pessoal. Vamos analisar num contexto 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000 pessoas. E aí você chega à conclusão que aquilo realmente faz mal e recomenda. É muito comum os órgãos que fiscalizam principalmente a questão de alimento e medicação, de vez em quando tomar alguma atitude não recomendando mais. Recolhimento de medicamento é muito comum. Há pouco tempo a gente teve aí um recolhimento do analgésico, que era um dos mais vendidos no mundo todo, porque verificou que ele provocava um efeito secundário que não era tão baixa a probabilidade. A indústria prefere recolher um medicamento de sucesso. Por quê? Porque havia estudos iniciais que mostravam aquele efeito secundário. Quando se começou a consumir com mais intensidade um número maior de pessoas, o efeito não era um efeito secundário tão pequeno, ele era uma probabilidade grande. Me parece que ele provocava algum problema cardíaco sério, eu não me lembro direito. E aí se recolheu toda aquela série de medicamentos, porque aquilo realmente estava provocando dano ao indivíduo. Tá? Então, ser verificável é fundamental. Ser experimentado não por uma pessoa, mas por um conjunto grande de situações. Voltamos aqui dentro da questão da doutrina. Kardec não se utilizou de um único médium. Isso está muito claro na Revista Espírita, quando ele coloca que a mesma questão
foi enviado para vários médiuns em diferentes lugares do mundo. E ele esperava a resposta que ele obtinha para analisar se aquela havia concordância na mensagem psicografada pelos mentores espirituais, naquela pergunta, em várias posições, em várias situações no mundo como um todo. Por quê? Precisava ser verificável. Tá? Precisava de ser testemunho de que aquela resposta não era única. Havia uma concordância de respostas em várias situações. Outra, que ele é falível. Isso aqui, até para o cientista, é terrível. Quer dizer, ele não é definitivo, não é absoluto e não é final. Várias correntes de pesquisadores já viram toda a sua base de conhecimento ir por água abaixo. Tá? Então, é uma característica interessante que agora, quando a gente compara, por exemplo, com o conhecimento teológico, que ali não havia possibilidade de ser falho, porque era uma revelação divina. Você aceita porque veio diretamente de Deus. E o conhecimento científico, ele tem como característica ser falho. Ele tem a característica, ele permite isso. Então, uma hora que a base de conhecimento se expande, aqui tem um erro, muda e continua com aquela verdade que foi novamente descoberta. É aberto, não conhece barreiras e nem limites. Por isso, não é um sistema dogmático. Então, olha a carta, a mesma característica. Não conhece limites, ele é aberto ao debate, ele expande, ele cresce, ele admite novas ideias, mesmo que elas sejam discordantes daquele conhecimento, daquela verdade que estava definida até o momento. E principal também que tem, ele é comunicável. Por que ele tem que ser? Ele tem que ser divulgado, ele tem que ser mostrado para as pessoas, porque tem que permitir que qualquer pesquisador verifique se ele acontece de verdade. Isso aqui nem sempre, mesmo dentro das academias, nem sempre é muito respeitado. Então, há pouco tempo, há uns 3 anos atrás, teve uma grande divulgação de fraude na Universidade de São Paulo. A pessoa que gerenciava aquela pesquisa perdeu o título de doutor e foi mandada embora da universidade por uma fraude, quando outros pesquisadores tentaram reproduzir aquilo e não conseguiram. Então, é parte a comunicação, divulgar as suas ideias, expor as suas ideias à crítica de outras pessoas. E isso faz parte do conhecimento científico. A gente tem 5 minutinhos, eu não vou nem me estender, porque nós estamos na quarta tela e tem mais 6. Então, a gente continua, porque aqui vai ser a base do nosso estudo do livro Evolução em 2 Mundos. Eu não vou nem passar isso aqui, eu vou passar depois essa outra. Eu quero passar só isso aqui. Essa tela deveria vir na frente, para a gente deixar como início da nossa próxima reunião. São textos que eu tirei da Gênese, tá? E aí eu quero colocar para a gente ver a postura do Kardec. Olha o que ele fala: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. O Espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. Gênesis, item 6, capítulo 1. Tá? Outro, caminhando par a par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas se lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Gênesis, item 35, capítulo 1. Tá? Olha a condição que a gente analisou do conhecimento dogmático e do conhecimento científico.
O próprio fundador da doutrina, o divulgador da doutrina, está dizendo: a doutrina se expande, a doutrina cresce. À medida que a sociedade evolui e o conhecimento científico, tecnológico, social amplia, a doutrina absorve esse conhecimento para ela. A coragem que ele tem nesse segundo item aqui é muito forte, porque ele diz: se for alguma base, alguma hipótese que estiver dentro da doutrina espírita, entrar em discordância com a evolução do conhecimento tecnológico e científico, abandone esse ponto e assimile aquilo que a ciência está trazendo. Isso é a segurança que tem dentro da resposta do livro. Esses itens, esse questionamento, a gente começa na nossa próxima aula, porque aqui é que vai dar margem a gente discutir, debater aqueles temas tão polêmicos, como citei no início, quais são os que a gente vai encontrar no livro que nós estamos iniciando o estudo. Um livro extremamente interessante, polêmico, e aberto a muito debate. Então a gente tem hoje, não dá para a gente fazer a apresentação toda do primeiro, não é do capítulo dessas duas pontas, a gente continua na nossa próxima aula, finaliza, porque ainda tem alguns posicionamentos. Bom?